Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de PG para vocês, tá? O que é uma PG, né? Uma progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica é uma sequência de números não nulos em que cada termo posterior, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número fixo, que nós chamamos de Q, né? Que é a nossa razão, ok? A razão da PG, ok? Da progressão geométrica. Como é que nós obtemos uma progressão geométrica, né? Como é que nós determinamos os termos? Então vamos partir dessa definição aqui, vamos tentar deduzir a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Eu já passei para vocês, dei uma olhadinha nos links aqui que tem no nosso WhatsApp, que tem lá no WhatsApp algumas atividades envolvendo PG, tá? Lá no GeoGebra, eu até falei numa das nossas aulas a respeito, mas vamos definir de maneira mais formal, tá? Então vou fazer isso agora. Então a PG, a progressão geométrica, como está dizendo ali na definição, é uma sequência de números não nulos, em que cada termo posterior, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número fixo Q. Então vamos supor que a gente parta do primeiro termo, né? Nosso primeiro termo, também vamos chamar de A1. Opa, escrevi também aqui, termo. Vamos chamar de A1 também esse primeiro termo. Tá? Então, o nosso primeiro termo, A1. Então, quer dizer que o A2, se a gente for pensar nessa definição, vai ser igual a A1 vezes um número fixo Q, né? Que é a razão. Então, A2 igual a A1 vezes Q. Ok? O A3. O A3 vai ser dado, então, por A2, que é o termo anterior, né? Vezes o número fixo Q. Só que o A2 a gente já tinha ali, né? A2 é A1 vezes Q. Então eu vou substituir. É isso aqui, né? O que a gente tinha antes. Fazer igual eu fiz na PA com vocês. Então olha só, esse A2 aqui, ó, ele é tudo isso aqui. Né? Então eu vou substituir isso ali por A2. Então vai lá, ó. Vamos fazer. Então A3 vai ser igual. O A2 então é A1 vezes Q. E esse Q aqui vai vir aqui para baixo multiplicando também, ó. Então, vezes Q. Bom, Q vezes Q, todo mundo sabe, que é Q ao quadrado, né? Q vezes Q, Q ao quadrado. E o A4, como é que ficaria o A4? Bom, o A4 é o A3 vezes o Q. Então, A4 igual a 3 vezes o Q. Bom, mas o A3 está dado aqui em cima também, né? Ó. Então, o A4 vai ser igual a A1 vezes Q ao quadrado vezes Q, que é esse Q aqui, ok? Então, A1 vezes Q ao quadrado era o A3. Então, vamos lá, ó. A4 é igual a A1, Q ao quadrado vezes Q vai dar Q ao cubo. Então, olha só, como estava acontecendo com a nossa PA, a PG também, né, vai aparecendo uma regularidade. Qual é a regularidade? Olha só, esse número aqui, que é o índice, né, que indica qual é a posição do termo dentro da sequência, por exemplo, esse aqui é o termo 4 da sequência, né? Então, o que eu tenho aqui? O termo 4 é dado por primeiro termo vezes Q elevado a 3. O termo 3 é dado pelo primeiro termo vezes Q elevado a 2. O segundo termo é dado pelo primeiro termo vezes Q elevado a 1. Né? O 1 não está ali, mas a gente não indica, né, quando é elevado a 1 ali. Mas é elevado a 1. O que está acontecendo? Então, olha só, qualquer termo dessa sequência, né, um termo n qualquer, um termo geral dessa sequência, ele
pode ser escrito dessa forma. Primeiro termo vezes a razão elevado, olha só, se esse aqui for o n, né, n igual a 4, né, 4 menos 1. N igual a 3, 3 menos 1. Então, estou fazendo n menos 1 aqui, o nosso expoente da razão. Esse é o termo geral, né, para você determinar qualquer um dos elementos de um APG. Tá? A partir do conhecimento de alguns desses elementos. Tá? Então eu consigo determinar qualquer termo ali dentro. Por exemplo, uma PG de razão 2, por exemplo. Vou pegar uma PG de razão 2, vou escrever ela aqui em cima para não ficar trocando de página. Vamos pegar um exemplo de uma PG aqui. Vamos pegar essa PG que tem a razão 2, o primeiro termo 2. Não, vamos pegar o primeiro termo 1, né? Primeiro termo, nosso A1 igual a 1. Tá? Então eu tenho essa PG. Bom, se eu quiser saber, por exemplo, o sexto termo dessa PG, eu quero saber o A6. Bom, se eu quiser saber o A6, eu vou pegar a fórmula do termo geral, que é AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1, e vou aplicar, né, esses elementos nessa fórmula do termo geral. Vou lá então, o A6, que é o sexto termo, notem que não é a N que eu estou pegando, eu quero o A6, eu já vou colocar o A6 aqui, tá? Esse aqui é o termo geral, quando eu não sei o valor de N, ou quando é genérico o N, né? É um N qualquer. Como eu sei aqui qual é o valor de N, eu vou colocar no lugar do N. Então, o A1 eu também sei que é 1 vezes, a razão é 2, elevado, então eu quero o A6, 6 menos 1. Então, o A6 vai ser igual a 1 vezes 2 elevado a 5. Se vocês fizerem ali, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes ali. Não é 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2 é 10. Nesse caso é 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes ali, né? Então eu tenho que o A6 é igual a 1 vezes 2 elevado à quinta é 32. Né? 32. Então, eu sei que o A6 é igual a 32. Que é 1 vezes 2 elevado à quinta. Beleza? 32 ali no caso. O sexto termo. O que significa isso? Significa que essa PG ela é assim, né? Ó, uma cara dela até o sexto termo, ela vai ter essa aparência assim, ó. Vai ser o 1, que é o primeiro termo, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Tá? Então, essa é a PG de razão 2, né? O sexto termo. E ela, se ela for infinita, né? Então, o que aconteceria se ela for infinita? Se ela não acabar no sexto termo, aqui, se eu quiser continuar. Então, eu indico com 3 pontinhos aqui, ó. Que ela continua infinitamente. Bom, uma PG, né, gente, ela pode ser crescente, decrescente ou constante, né? O que vai depender dela ser crescente, decrescente ou constante? Para ela ser decrescente, né? O que acontece? Crescente, melhor, né? Então eu tenho que a razão, né? Se a razão for maior que 1, a PG será crescente. Se a razão estiver entre 0 e 1, se ela estiver entre 0 e 1, a PG é decrescente.
Tá? Então a PG é decrescente. Se a razão for 1, a PG é constante. E se ela for menor que 0, a PG é alternada. Por que alternada? Se ela for menor que 0, por exemplo, menos 2. Se for menos 2 a razão, o que vai acontecer? Ela vai alternar de valores conforme o expoente for par ou ímpar. Né? Por exemplo, vamos pegar uma PG que tenha a razão menos 2. O que acontece com a razão menos 2? Então eu tenho lá o primeiro termo, vou pegar essa PG aqui então, razão menos 2, e o primeiro termo igual a, vamos pegar o exemplo anterior, né? Igual a 1, só para a gente ter uma ideia. Igual a 1. O que vai acontecer com essa PG? Então, o primeiro termo é 1, né? Então, olha só, 1 vezes menos 2, menos 2, vezes menos 2, mais 4, vezes menos 2, menos 8, vezes menos 2, mais 16, vezes menos 2, menos 32, e assim vai sucessivamente. Tá? Se essa PG continuar infinitamente, ela vai alternando infinitamente entre números positivos e negativos. Por isso que ela é chamada de alternada. Né? Se a gente fizer um gráfico dessa PG, né, ela seria mais ou menos assim. Né? Vou só fazer um rascunhozinho de um gráfico aqui no cantinho. Né? Então o que teria? Ó? Então eu teria aqui o 1, né, o 1, primeiro termo, menos 2 o segundo termo, 4 o terceiro, menos 8 o quarto. Então olha só, vai indo um ponto acima, né, e um ponto abaixo do do eixo X do gráfico da função. Isso acontece, né, porque a PG é alternada. Tá? E se ela tiver entre menos 1 e 0, né, ela vai tender a se aproximar do eixo X. Né? Vai se aproximar do eixo X ali. Alternando, alternando, alternando até se aproximar bastante. Faça um teste lá naquele linkzinho que eu mandei do GeoGebra para vocês, que tem a PG lá. Vocês podem alternar os valores lá dos controles deslizantes e vocês vão ver como é que acontece isso, tá? Quando vocês alteram os valores. Então basicamente é isso, tá? Sobre crescimento e decrescimento. Tá, o que mais que a gente pode ver a respeito de PG? Né? Vamos ver alguma coisa interessante aqui. Bom, gente, numa PG, uma propriedade da PG, né, é essa que está aí na tela. Ó. Qualquer PG, né, eu tenho 3 termos em sequência numa PG, eu posso definir a razão, em qualquer PG, na verdade, a razão ela pode ser dada, ela é dada, né, pelo termo que vem depois, dividido pelo termo que vem antes. Olha só. Então, A3 sobre A2, tudo é igual à razão que eu tenho ali. Né? Isso culmina numa propriedade interessante. Né? Na PA, a gente tinha que o termo do meio, esse termo do meio aqui, qualquer que seja ele, se ele tiver numa sequência de 3 números, esse termo do meio na PA é a média aritmética. E na PG, olha só, ela é a média geométrica. Né? Porque o que acontece? Se eu tenho que Q igual a isso, né, igual a A2 sobre o A1, igual a 3 sobre A2, significa que eu posso dizer que A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2, né, que como está dito ali. E isso, olha só o que acontece, né, eu multiplico dos dois lados por A2, eu tenho A2 ao quadrado. Aí eu multiplico A1 dos dois lados, eu tenho A1 vezes A3. E daí quando eu tiro a raiz quadrada disso aqui, ó, é uma média geométrica, ou seja, o A2, esse termo do meio aqui, é sempre a média geométrica, né? O A2, é o que está escrito ali embaixo, só vou repetir aqui, é sempre a média geométrica entre A1 e A3. Olha só que interessante.
Tá? Então essa é uma propriedade da PG. Beleza? Olha só, um exercício como esse. Acho que esse eu resolvi com vocês, né? A gente resolveu. E aqui está resolvido também, é só vocês olharem lá na, na nossa apresentação, que está no Teams. Vocês vão ver isso aqui. Tentem fazer ele, olhar aqui, ver se vocês conseguem determinar, mas é basicamente isso. Estou usando a propriedade, né, que o termo do meio, olha só, o termo do meio, que é esse x aqui, ó, ele vai ser igual à média geométrica entre esse e esse aqui, ó. Opa. Tá? É isso que está escrito aqui, ó. Ali está o quadrado ainda, né? Ó. Mas basicamente é isso. Ok? Então eu consigo determinar quais são os valores de x. Então tem dois valores aqui para x, né? Ó. E eu posso testar os dois para ver se os dois realmente constituem uma PG, porque às vezes podem não constituir, tá? Pode ser que um sim, outro não. Pode ser que os dois sim, ou pode ser que um sim, pode ser que os dois não também, ok? Como é que eu vou saber se é uma PG ou não? Eu testo, faço o teste, divido sempre os termos aqui pelo anterior, ó, divido esse pelo anterior, sempre faço isso, tá? Se vocês forem fazer aqui, ó, 4 por 16, por exemplo, vai dar um quarto. 1 por 4 dá um quarto, tá? Esse aqui é uma sequência alternada, né? Vocês estão vendo aqui a sequência alternada, ó, menos 1 sobre 14, 3 sétimos, menos 18 sobre 7, aí tem que dividir para ver se vai funcionar, ok? Nesse caso funcionou. Bom, uma outra coisa que a gente viu em PA e que também funciona em PG é uma interpolação geométrica. Nós conseguimos fazer interpolações também em PGs. O que é a interpolação? Olha só, eu tenho um primeiro termo dado, eu tenho um último termo dado e eu quero os termos que estão entre a 1 e a 6. Bom, como eu sei que são 6 termos, então eu tenho mais 4 entre eles, né? Então eu tenho o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá? Então eu tenho mais 4 termos ali. Aqui também está dada a solução, né? Ó. Basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o quê? Que é a razão. Né? Nós temos que achar a razão. Como é que nós achamos a razão aqui? Então eu tenho aqui o A6, né, que foi dado o valor, o A1 foi dado o valor, eu tenho que 6 menos 1, né, ó, e o que é o que eu estou procurando. Montei aqui 972, 4 e 5. Raiz quinta de 972 sobre 4. Né? Vocês vão ver que, que 972 sobre 4 dá 243. Tiro a raiz quinta de 243 e obtenho o valor da razão. Tá? Aí eu volto lá e tenho que determinar todos os termos, né? Ó, não esqueçam que interpolar é determinar quais são esses termos. Tá? E reescrevi ali a minha PG. Então A1, A2, A3, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha só, né? Ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, tá? Então eu tenho 6 termos da PG. Então interpolar basicamente é isso. A primeira coisa, geralmente a gente tem que achar, quando não é dado, nós temos que achar e encontrar o valor da razão. Ok? Vamos ver se tem um legal aqui. Olha um ali. Vou fazer esse com vocês para a gente treinar um pouquinho, né? Essa interpolação. Depois a gente vai falar um pouco de soma. Então a interpolação. Interpole 3 meios geométricos entre os números 9 e 256 sobre 9. Então eu quero interpolar 3 meios geométricos. Outra coisa, não transformem em números decimais isso aqui, ok? É fração mesmo. Tem que começar a trabalhar com frações aí para vocês irem se acostumando. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Então eu tenho o A1 que é o 9, e eu tenho 256 sobre 9, que ele está dizendo aqui, ó, interpole 3 meios geométricos entre os números 9 e 256. Então eu vou ter 5 termos, né? Porque olha só, se eu coloco 3 termos entre esses dois, eu vou ficar com 5. Vou ficar com 9, os 3 termos, e o 256 sobre 9. 5 termos, ok?
Então, olha só, se eu tenho 5 termos, então o 256 sobre 9 é o A5. Sobre 9. E a fração você se escreve dessa forma, tá, gente? Coloca tracinho assim, não, que é muito feio isso, tá? Isso aqui indica data, geralmente, não, ou coisas mais informais. Na matemática a gente não faz isso, não. Ok? Começar a escrever corretamente, fica mais fácil de compreender as coisas. Então vamos lá. Então o A5 é igual àquilo ali, tá? E o A1 é igual ao 9. Bom, eu sei, por exemplo, que o número de termos é 5, né? Essa PG tem 5 termos. N igual a 5. O que eu vou fazer agora? Montar o termo geral para a fórmula do termo geral para encontrar o valor de Q, né? Que é a razão. Então vou lá, coloco lá o A5, vou fazer de maneira bem geral, tá? É igual a A1 vezes o Q elevado a 5 menos 1, que é a fórmula do termo geral da PG. Ok? Então vou fazer isso. Vamos lá, vamos ver se funciona, né? Então o A5 é 256 sobre 9. O A1 é 9. O que eu não sei, e 5 menos 1 é 4. Ok? Vou fazer as continhas ali, né? Vou multiplicar o 9 lá do outro lado e tal. Bom, eu acho que dá para dividir por 9 dos dois lados, que fica mais tranquilo. Então eu tenho 256 sobre 9 vezes 9, que eu estou dividindo dos dois lados por 9, né? Se eu já tinha um 9 aqui, estou dividindo de novo por 9, vai ficar 9 vezes 9. Igual 9 vezes 9 no denominador. Q elevado à quarta. Já isolei o Q, né? Agora eu só preciso fazer ali 256 sobre 81. 256 sobre 81, que é igual a Q à quarta. Q à quarta. Bom, eu tenho Q à quarta. Vou dividir ali. Vocês vão ver que não vai funcionar se você for dividir aquilo ali. Até dá para dividir por 3 o numerador e o denominador, né? Vamos ver se dá. Na verdade, vamos ver se dá para dividir por simplificar, pelo menos, né? O numerador eu sei que dá, né? 2 mais 5, 7. Não dá. 2 mais 5, 7, mais 6, 13. Não funciona. Não dá para dividir pelo mesmo número. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tirar a raiz quarta disso. Então, eu tenho Q igual raiz quarta de 256 sobre 81. Tá? E o 81 está dentro da raiz ali, tá? Também. Beleza? Então eu tenho isso. Bom, não sei se vocês já estudaram propriedades, provavelmente sim, de raízes, né? Eu tenho lá então que o Q vai ser igual. Eu posso tirar a raiz de 256 e tirar a raiz quarta, né? Esqueci do 4 aqui em cima, não posso esquecer disso. Não esqueçam, gente, é a raiz quarta, tá? De 81. Bom, raiz quarta de 256, se eu não me engano, vai dar 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4 vai dar 64, vezes 4, 256. Se eu não me engano é isso, mas nós vamos fazer na calculadora para ver como é que fica, né? Vamos fazer aqui na calculadora, para vocês verem até também. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então vou apagar o que eu tenho na memória. Vou fazer a raiz quarta. Cadê a raiz aqui? A minha raiz está aqui. Então, shift aqui. A raiz quarta de, vou colocar entre parênteses, de 256 sobre 81. Então, olha só. Tem o valor ali no canto. 4 terços. Ok? 4 sobre 3 deu o valor ali. Esse 4 terços, então, é a nossa razão. Volto lá para aquele valor que a gente tinha.
Eita, estou no valor, tô no anterior. É no PowerPoint que nós estávamos, né? Então, olha só, quando eu tirei a raiz quarta, eu vou ter que Q é igual a 4 terços, né? Essa raiz quarta aqui é igual a 4, né? E essa de cima, quarta aqui é igual a 3. A raiz quarta de 81 é 3. Beleza? Bom, basicamente é isso para você achar a razão. Mas olha o que ele está pedindo, né? Não é ache a razão, é interpole, né? Então o que, que eu vou ter? Eu vou ter 9, que é, opa, vamos escrever a PA direito aqui, né? Eu tenho uma PA, então, que é o PG, né, gente? PG. Uma PG, que é, o primeiro termo é 9. Aí eu multiplico 9 por 4 terços. Podem fazer na calculadora lá, tá? Vou fazer a minha aqui do lado. Vocês podem fazer na de vocês aí. E nós vamos obter a nossa PG. Então, 9 vezes 4 terços. Nós já vamos obter